Shalom, queridos, graça e paz, bom dia. Sou o pastor Newton e vamos mais uma manhã deste dia, este domingo, esse dia que fez o Senhor, estudar a palavra do Eterno. Estamos nesse período de isolamento, mandando as aulas pelo vídeo, pelo YouTube. Você que ainda não se inscreveu e tiver esse vídeo em suas mãos, vai lá, compartilhe, se inscreva, nos ajude a compartilhar para outros, que estas aulas chegue a quem precisa, porque esse é o verdadeiro sentido do ensino, do discipulado. Na verdade, é que o ensino ele entra, ele tem o efeito, e o efeito verdadeiro é quando você passa e coloca em prática. Amém? Estamos estudando a carta de Tiago, no qual fala fé em ação. Achei esse tema maravilhoso, a cada domingo eu tenho falado. Na aula passada, nós falamos sobre a prática, sobre o verdadeiramente ouvir, entender, guardar e praticar. Hoje, a aula ela é baseada no capítulo 2, do verso 1 ao 13, ao qual Tiago trata de um assunto muito pertinente para os nossos dias. Essa carta, assim, salta aos olhos, ao entendimento, ao coração, como se ela tivesse sido escrita nos nossos dias. E Tiago ele vai tratar de algo que estava acontecendo na igreja naquela época. Então é a acepção de pessoas. É a fé sem parcialidade. É uma fé que entristece o coração do Eterno. Quando agimos com acepção, quando agimos com privilégios e partidarismos, dentre e entre pessoas, isso não agrada a Deus. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, pegue as suas escrituras, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista. Como eu já falei, se você não tem, entre lá no Zap, nos eleitos, nos grupos, faça um pedido. E na medida do possível, a gente vai fazer chegar em tuas mãos a revista. Amém? Capítulo 2, verso de 1 a 13, leamos todos juntos. E diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Interessante que ele já começa dando o teor do assunto, ele já começa essa parte da sua epístola, da sua carta, ele já começa já expondo o que ele quer. Ele já começa já dando já uma advertência. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção. Por quê? Se no vosso ajuntamento entrar um homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que atrás a veste preciosa, e lhes disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentre vós mesmos, dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguido pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei. Falai e procedei, como devedor
como devendo ser julgados pela lei da liberdade. No capítulo 1 ele já fala sobre essa lei, que nós estudamos na aula passada. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E aí ele finaliza esse trecho da carta e diz: e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deixa eu te fazer algumas questões aqui, algumas perguntas. Nosso Deus é um Deus preconceituoso? Como poderia Deus ter feito o homem à sua imagem e à sua semelhança e este homem ser preconceituoso? O que a Bíblia quer dizer quando fala que Deus não vê o exterior do homem, mas o seu coração? Como se aplicaria isto para combater a acepção de pessoas? São 3 questões que nós temos que atentar sempre nos nossos relacionamentos. O Senhor pensaria, o Senhor faria, Deus agiria assim, a pessoa de Cristo, como Jesus faria, em meu lugar. Não é verdade? E aí, nessa aula, eu quero trabalhar com vocês 3 pontos que a revista aqui trata, bem rápido, para não nos alongarmos. Eu falo sempre isso, né? Mas a aula acaba sendo extensa. Eu vou ver se eu consigo dessa vez me policiar. 3 pontos bem básicos, que é: a acepção é incompatível com o caráter de Deus, a acepção é incompatível com os princípios cristãos e a acepção é incompatível com a natureza da igreja. Então, se observarmos, atentarmos o que vem a ser acepção. Esse termo acepção, aqui nas Escrituras, é uma tradução da palavra literalmente grega, uma palavra do grego, literalmente quer dizer receber o rosto. O que é isso? É você olhar e ver o exterior, receber o rosto. No grego, essa palavra, né, ela quer dizer isso, receber o rosto. Do hebraico para a nossa língua, ele é traduzido mesmo no termo mesmo de acepção. Mas é fazer julgamentos e estabelecer diferenças baseadas em considerações externas. Isso é fazer acepção. Você não conhece, você não viu, você não ouviu, mas você já julga, você já executa, você já condena. Fazendo acepção é esse processo. É um pequeno tribunal que você monta dentro de você sem perceber. E muitas vezes fazemos isso por causa de valores errados que nos foi passado, informações erradas que nos foi passado, e fazemos acepção. Acepção por aparência física, acepção por status social, acepção por raça, apesar que esse conceito de raça hoje não cabe mais na sociedade, pois a própria ciência já comprovou que não existe mais, que não existe esse conceito de raça, né? Nós que acreditamos no criacionismo, né, que fomos criados à imagem do Eterno, que temos uma mesma raiz, um princípio lá em Adão, sabemos que todos somos descendentes de Adão, independentemente se é americano, se é europeu, se é africano, se é asiático. Então nós temos essa consciência. E a ciência hoje ela já comprova que toda a humanidade, independentemente se ele é asiático, da Oceania, do Ártico, se ele é da África, todos descendem de um mesmo tronco, de uma mesma raiz. Então esse conceito de raça hoje, seria mais assim, plausível falar etnia, ok? Um conceito étnico, que aí vai variar de região para região, né? De tribo também pode ser, mas raça, como uma raça diferente, como tem a raça branca, o negro, o asiático, esse contexto não existe mais. Ok? Mas mesmo assim, muitos ainda pegam esse conceito que foi ensinado no passado e está guardado lá dentro. E aí, quando estamos em comunidade, em sociedade, na comunidade dos santos, e agimos por classes sociais, agimos por gênero, agimos por status social, né? Se é homem, eu trato bem, se é mulher, eu trato diferente, subalterna, eu acho que é inferior.
se tem uma classe, se chega de carro do ano, se chega de bicicleta ou se chega de ônibus, dependendo da sua classe social, trabalha em quê, dependendo da sua formação. Então são conjuntos de valores que nós, como servos e nascidos de novo, nascidos e gerados pelo Espírito Santo, nós temos que ter atenção, nós temos que estar atentos, nós temos que estar sempre reavaliando os nossos conceitos. Amém? Por quê? Porque eles são incompatíveis com o caráter de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, é incompatível Deus fazer acepção. Por quê? Porque todos os homens são criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele dá oportunidade de salvação a todos, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. E Deus julga com imparcialidade. Ele sempre vai julgar os homens conforme as suas ações, na sua individualidade. Deus não vai fazer um pacote como muitos fazem, até mesmo nós, nascidos de Deus, servos de Deus, quando não observamos, como não atentamos, quando não prestamos atenção, acabamos fazendo igual o mundo e a sociedade faz. Colocamos um erro ou outro, ou um tipo de status social, de classe, de trabalhador, né, de gênero, e colocamos todo mundo dentro do mesmo pacote, dentro do ônibus e rotulamos. Quando fazem conosco, nós nos sentimos o quê? Tristes, desprestigiados, não é verdade? Mas se nós não prestarmos atenção, agimos da mesma forma. E é isso que Tiago está falando aqui. Meus amados, não tenha fé de nosso Senhor, o Rei da Glória, o Senhor da Glória, em acepção. Na verdade, aí ele continua, ele vai falando que a discriminação vai contra o caráter de Deus. Porque ele oferece a salvação indistintamente, ele oferece o julgamento segundo as ações de cada homem, não é verdade? Então, o que Tiago está trazendo ali, quando ele começa a indagar pobre, quando ele começa a indagar rico, né? E a gente tem que entender o contexto daquela época que ele escreve, né? Porque o próprio Senhor Jesus diz, olha, fala lá, lembra lá quando João Batista estava preso e mandou alguns dos seus discípulos falar com Jesus, Jesus fala, avisa João que aos pobres é anunciado o reino dos céus. Sim, Deus em determinado momento tem uma predileção, as escrituras falam, Tiago mesmo fala aqui, que Deus escolhe os pobres para serem ricos na fé. Ok? Beleza? Então vamos nessa toada, vamos nessa batida para entender o que Tiago está querendo falar aqui. Não é porque Deus chamou, como Tiago fala aqui no capítulo 2, no verso do 4 ao 7, que ele fala, olha, porventura não fizeste distinção dentre de vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ele fala no 6, mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Então, ele está falando aqui dessa distinção que muitas vezes nós somos tentados a fazer. Ele está aqui falando, ele está aqui trazendo uma correção para a igreja e fazendo uma lembrança, trazendo alusão a alguns acontecimentos para a igreja. Olha, vocês estão desonrando o pobre, a quem Deus chamou para ser rico na fé, e vocês estão honrando os ricos, que outrora eles os oprimiam e vos arrastavam aos tribunais. Aqui, esse arrastar ao tribunal são dois contextos. Primeiro, é quando um pobre fazia um empréstimo, né, um rico, um judeu rico, um comerciante, e depois não tinha como pagar, eles eram arrastados ao tribunal. E o segundo é quando os ricos da cidade, por inúmeros afazeres e trabalhos, até judeus e não judeus da época, arrastavam os irmãos para os tribunais por perturbarem a ordem. Ok? Esse perturbar a ordem ele está muito associado e ligado à fé. Porque ele fala também da opressão que a igreja sofria.
perseguição religiosa. Esse não são os ricos que vos oprimem, era uma perseguição religiosa, por isso que eles eram arrastados também aos tribunais. Segundo ponto, ele fala que é incompatível aos princípios cristãos. Por quê? Por que, queridos? É incompatível aos princípios cristãos. Se você nasceu de novo, eu nasci de novo, nós nascemos de novo, da água e do Espírito, vivemos segundo as Escrituras. Jesus fala em determinados momentos e várias vezes que devemos dar a outra face, que devemos amar quem nos persegue, não é verdade? Então são princípios que a gente deve amar e orar pelo nosso inimigo. Se Cristo nos envolve e nos dá uma ordem para andarmos com esses princípios, é inconcebível eu fazer acepção de pessoas dentro da igreja, dentro da nossa comunidade de fé. Aqui Tiago está falando do contexto do rico e do pobre, mas eu quero trazer para nós hoje. Eu quero ampliar esse debate e fazer você pensar em casa e durante a semana, se você quiser depois botar seus comentários lá embaixo aí, bota seu comentário, eu vou responder, né? Como nós tratamos aquele pobre, maltrapilho, mal cheiroso, quando ele entra num culto de domingo à noite, onde nós estamos bem vestidos, bem arrumados, estamos com os nossos melhores perfumes, para nos encontrar, nos alegrar e adorar a Deus. Como nós tratamos aquele que professa uma posição de gênero diferente do que a gente crê nas Escrituras? Como nós tratamos aquele que está num grupo social diferente do nosso? Se está acima ou se está abaixo? Segundo a nossa ótica, como é que nós trabalhamos isso? Como é que nós tratamos essas questões? Na verdade, ele está falando aqui dos ricos que oprimem, dos ricos que arrastam para os tribunais e dos ricos que difamam o bom nome do Senhor. Então, ele está querendo trazer aqui trazer a memória. Olha, não é porque eles agora estão entrando que você vai dar mais valor para um e menos para outro. Também ele não está querendo dizer que o rico deve ser tratado também diferente. A questão não é essa. A questão é, eu não posso exercer a minha fé em acepção. Eu não posso exercer a minha vida de discípulo, de servo do Deus Altíssimo em acepção de pessoas. Eu olhar o exterior e pré-julgar, eu olhar o exterior e tecer um julgamento, um pré-requisitos que há dentro de mim, da minha infância, da minha juventude, da sociedade, do meio ao qual eu estava inserido, que foram jogando valores. E muitos desses valores são valores errados, valores machistas, valores homofóbicos, valores que fazem com que nós venhamos a tratar o próximo diferente. Porque ele pensa diferente, ou porque ele age diferente, porque ele crê diferente. Então, o que Tiago está falando aqui e que eu quero trazer para nós hoje, a fé em Cristo Jesus, ela não pode ser uma fé parcial. Ela não pode ser uma fé que eu trate diferente, porque fulano de tal não é servo de Deus, eu vou tratá-lo diferente do outro. A questão não é, eu não posso agir desta maneira, eu tenho que olhar para o meu semelhante. Eu tenho que olhar para ele, para o meu próximo, e vê-lo à imagem e semelhança, independentemente se ele é cristão, católico, protestante, ortodoxo, se ele é islâmico, se ele é budista, se ele é ateu, não me interessa. Porque a boca fala que o coração está cheio, a gente vai agir de acordo com aquilo que está gravado, como eu falei na aula passada, que me lembro em Jeremias 31, 33 e João 3, 3,
que fala do novo nascimento, e esse novo nascimento é a promessa de Jeremias 31, 33, que no novo nascimento Jesus escreve, Deus escreve as suas leis no nosso coração. E a partir daí eu vou agir como Deus quer e deseja que eu venha caminhar nesta terra, como servo do Deus Altíssimo. E servo do Deus Altíssimo eu tenho que caminhar com os valores eternos. Eu não posso julgar. Eu não posso pela aparência. Cristo fala, certa feita, que a árvore se conhece pelos frutos. Então, se a árvore se conhece pelos frutos, eu tenho que andar, eu tenho que caminhar, eu tenho que conversar, eu tenho que me relacionar para depois eu ter algum tipo de julgamento, mas sem parcialidade. Amém? Amém, queridos? Então, fere o caráter de Deus, fere os princípios cristãos e fere a natureza da igreja. Bem, eu quero trabalhar aqui esse fere a natureza da igreja, porque a natureza da igreja ela foi colocada com algumas, vamos dizer assim, diretrizes, algumas direções, ou como é que eu posso falar? Agora me fugiu a palavra, eu vou lembrar. Vamos continuar aqui. A igreja ela tem um propósito: anunciar a glória, porta de salvação. Ela tem que aqui andar triunfante, militante nesta terra, anunciando a glória, a graça, o amor, o perdão. Isso tudo, primeiro ponto é amor ao próximo. Primeiro ponto é amor ao próximo. E por acepção de pessoas que Tiago está falando aqui, eu me lembro da parábola do samaritano, que cabe perfeitamente para os nossos dias. Jesus ali com os religiosos, ele dá a parábola do samaritano baseada em cima de uma palavra que está lá em Levítico. Vamos ler? Levítico, capítulo 19, que os estudiosos, os religiosos da época, interpretaram a seu bel prazer, interpretaram, né, da maneira que eles achavam correta. E Jesus vem mostrar para eles que não é assim. Muitos podem pegar, mas o sacerdote não podia tocar em morto, não podia isso, não podia aquilo. Mas, querido, em toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, o principal objetivo se chama a vida. Que não dá para a gente entrar em contextos aqui sobre mandamentos, sobre a lei, sobre a Torá, sobre ordenanças, que você pode extrapolar até os seus limites em favor da vida. E amar ao próximo está relacionado a isso. Levítico capítulo 19, verso 18, diz assim, não te vingarás. É uma ordem. Não te vingarás. Porque quando você trabalhar com a vingança, é sempre em direção ao próximo, correto? Nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E o que Jesus ele vem mostrar e ele vem fazer é puxar isso aqui da lei e mostrar na prática. Mostrar que próximo não está relacionado como os judeus fizeram e faziam dentro do seu grupo étnico, dentro do seu grupo social. Então eles trabalhavam com a questão do próximo, aquele que era dentro da interpretação aqui na parte que B aqui, que era nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então eles mesclavam e eles agiam como o próximo fossem os seus irmãos, assim como eles chamam dentro da sua nação. Mas o que Jesus vem mostrar, quando ele vem falar e traz a parábola do samaritano, é que o próximo é alvo do nosso amor. Independentemente se ele crê, se é de etnia diferente, se é de classe social diferente, se é homem,
da mulher, status social, se é rico, se é pobre, se é ateu, se é judeu, se é grego, se é bárbaro, se é africano, se é budista, se é islâmico, shintoísta, independentemente do que ele venha professar, do que ele venha crer, ele é alvo do meu amor, porque ele é alvo do amor de Deus. Quando eu não ajo com misericórdia, Tiago vai falar lá no final que o juízo vai ser sem misericórdia. Mas se eu agir com misericórdia, a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Então, quando Jesus fala ali da parábola, o sacerdote passa, o levita passa e passa um samaritano. Então ele está mostrando que o amor, a fé, a ação, ela tem que ultrapassar todas as barreiras que nós, seres humanos, levantamos. Nós temos que aprender a derrubar essas barreiras pela fé. Barreiras denominacionais que existem, barreiras de preconceito étnico, preconceito de gênero, preconceito social. E simplesmente, como é a natureza da igreja, eu tenho que amar ao próximo. Se ele tem, se ele não tem, se ele vai... Eu não posso estender as minhas mãos com fé, pensando que eu estou ajudando e aquela pessoa ela tem que responder, ela tem que aceitar o mesmo que eu, ela tem que pensar o mesmo que eu. Não podemos ser assim. Amém? Então a natureza da igreja é fazer o bem. Né? Tem até o jargão, fazer o bem não importa a quem. É assim que temos que agir. É não violar o mandamento, como ele fala. Se eu vou agir com acepção, querido, eu já quebrei o mandamento. O mandamento da liberdade. Que mandamento da liberdade é esse? É o que ele fala aqui no capítulo 1, verso 25, ele fala assim, ó, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Quando ele fala da perfeita lei da liberdade, é aquilo que Paulo fala, tudo me é lícito. Para a liberdade, Paulo fala aos Gálatas que Cristo nos libertou. Eu não posso ficar preso a estigmas, eu não posso ficar preso a preconceitos, porque quando eu me apresento com a minha mente e o meu coração à acepção de pessoas, eu me torno escravo. Eu me torno escravo do pecado. É isso que Tiago está falando. Olha, eu estou pecando contra o Senhor, eu estou pecando contra os princípios do Evangelho, eu estou pecando. E aí ele vai falar que eu vou ser condenado por todas as Escrituras, porque eu quebrei o princípio neotestamentário e também ele usa o princípio do Antigo Testamento, que ele vai falar do adultério e do matar, que ele vai falar que aquele que completa, ou perdão, daquele que cumpre a lei, mas se ele, num determinado momento, falha em um, ele é condenado por todos. Jesus, em João 15, diz isso. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? Só no nosso português, no grego, é simplesmente trocar a palavra, mas a palavra no seu original ali é lei, é Torá, que ela é, dentro das suas vertentes, é mandamentos, ordenanças e estatutos. Nós não precisamos cumprir os mandamentos relacionados à purificação, relacionado a perdão, a remissão, porque toda essa questão já foi cumprida em Cristo Jesus. Mas amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Caminhar em santidade, não ter olhos altivos, não roubar. É isso que Paulo fala aos Coríntios, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que se prostituía, aquele que mentia. Tudo isso aí está dentro do contexto dos mandamentos. Engana-se quem fala que eu não preciso da lei. Para ser salvo não precisa mesmo não. Porque ninguém vai chegar diante de Deus e vai bater no peito porque está ali, porque cumpriu a lei.
Isso aí é inegociável. Eu sou salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Mas os mandamentos, como ele fala lá em João 15, são trilhos para que venhamos a caminhar seguros pelas leis do nosso Senhor Jesus Cristo. E o principal é amar ao próximo. E ele ainda continua, ele ainda fala, como eu vos amei. Se eu tenho que amar ao meu próximo, como ele nos amou, preste atenção no que ele completa, ele pega esse verso de Levítico, capítulo 19, verso 18, fala do amor ao próximo, só que ele dá ele traz esse versículo à sua plenitude. Amém? Ele mostra não é simplesmente amar ao próximo como a ti mesmo. Ele bota uma responsabilidade a mais sobre a igreja. Que ele fala como eu vos amei. A ponto de se negar, a ponto de deixar a sua glória, a ponto de deixar e entregar a sua vida como um cordeiro santo e mudo. É assim que nós devemos amar o próximo. Então é inconcebível, é impraticável, é de natureza que viola a natureza de Deus, para ser redundante, viola a natureza da igreja, viola a natureza do cristianismo fazer acepção. Bem verdade que todo esse momento nós temos que lutar contra isso, porque somos tentados a fazer acepção. Pela sociedade machista, feminista, que expurga quem pensa diferente, homofóbico. E nesse contexto de homofobia, que eu quero chamar a atenção aqui, é aquele que faz a violência. Nós não concordamos com a prática. Acreditamos fielmente que a prática é pecado contra a santidade e a imagem daquele que foi criado, a imagem do eterno. Mas nós não podemos destratar, nós não podemos tratar mal, nós não podemos fazer acepção. Porque julgamos pecados e pecados, porque um peca de um jeito, outro peca de outro, a gente age diferente. Aquele que rouba, para aquele que mata, aquele que mente, as suas consequências são variadas. Um peca contra o corpo, outro peca fora do corpo, vai colher o fruto do seu pecado. Mas nós, servos do Deus Altíssimo, dentro da igreja, dentro da comunidade dos santos, nós não podemos fazer acepção. Esta é a aula de hoje. Nós não podemos, irmãos, fazer acepção. E temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo e julgamos. Esquecemos que um dia estávamos do outro lado, nas trevas, no lamaçal, e alguém nos amou, orou, falou do Cristo, não nos tratou com acepção. E muitas vezes, após 20, 25, 30 anos de evangelhos, nos esquecemos de onde viemos. E queremos nos colocar na posição de superior. Ou fazer acepção, distinção dentre membros da igreja. Nós não podemos. Temos que agir como o nosso Cristo agiu. À luz do ensino, podemos concluir que a acepção de pessoas é um pecado contra o mandamento do amor. Se o amor ele suporta, se o amor ele vence barreiras, se o amor ele ultrapassa limites inimagináveis, aquele que faz acepção ele quebra esse mandamento. Por isso que Tiago aqui ele fala, já fala Paulo, por isso que Tiago aqui ele fala deste conceito da liberdade. E ele fala do conceito da misericórdia. Porque quando eu faço acepção, a misericórdia está longe. Quando eu julgo, segundo a aparência, que é receber o rosto, que é o contexto da palavra, no seu original grego, receber o rosto é você olhar o estereótipo e já julgar e fazer acepção. Aquele tem, aquele não tem, aquele pode me dar alguma coisa, aquele não pode me dar, então vou tratar melhor esse do que aquele. Meus amados, nós não podemos agir assim. E eu falo nós, porque fazemos parte da mesma comunidade.
E com certeza, em algum dado momento, nós, sem perceber, segundo os valores que nos foram passados durante um longo período dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada, sem perceber, agimos assim. Que venhamos a estar atentos, venhamos a estar prestando bem atenção nesses momentos de ajuntamento, nesses momentos de comunidade, nesses momentos de igreja, na vizinhança, no trabalho, de não fazermos diferenciação, de não fazermos, como eu posso falar, de não sermos e não fazermos distinção entre pessoas. Porque Deus, Ele ama a todos. Como diz lá em Romanos 5, o Senhor nos amou primeiro, sendo nós ainda transgressores. Ele não viu em nós nada favorável para nos salvar. Por que às vezes a gente quer ver algo favorável? Não é verdade? Então a fé sem parcialidade é uma fé que desagrada ao Eterno. Temos que ser, queridos, imparciais. Temos que igualar, agir, temos que tratar a todos indistintamente. Amém? Porque todos somos a imagem e semelhança do Cordeiro. Todos. Amém, queridos? Fique com Deus, que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E qualquer dúvida, vá no comentário e deixe lá uma mensagem, sua questão, e assim que possível eu vou dando uma olhada e vou te respondendo, tá bom? Beijo no coração, shalom, graça e paz.